bem-vinda para a reflexão de hoje, dia 22 de março de 2024, sexta-feira da quinta semana da Quaresma. A primeira leitura de hoje é tirado do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias atuou entre os anos 626, 627 até 586 a.C. Um período muito conturbado, com uma pressão política muito grande das potências internacionais da época sobre Judá, e por causa disso o profeta teve que enfrentar várias situações complicadas. A primeira delas é a assim chamada falsa segurança religiosa. O povo de Judá, particularmente o povo de Jerusalém, achava que por ser o povo do Senhor, por ser o povo do Deus de Israel, estava garantido e, portanto, nada de mal lhes aconteceria. O profeta teve de combater este uso da religião para apaziguar as consciências, criticando duramente as atitudes de injustiça, de falta de respeito com o próximo, desigualdade social e outros problemas, roubo, assassinato, violência. Mas também a religião era usada para manipular o povo. Os governantes usavam o discurso religioso para se manter no poder. E o profeta vai criticar duramente também o rei e seus ministros. E é por isto que o profeta é perseguido. É o que nós vemos na primeira leitura de hoje, o profeta se lamentando: sou perseguido pelos meus próprios amigos. Por que isso é importante? Porque nos coloca diante de duas situações. A primeira delas, o profeta, que não só pede a Deus socorro, mas até quase que roga uma praga, né? Nós vemos até palavras muito violentas do profeta, que está pondo para fora toda a sua amargura, toda a sua dor, toda a sua humanidade. Vamos nos lembrar disso, o profeta continua um ser humano. Esse trecho do profeta Jeremias é muito semelhante a vários salmos que nós chamamos de salmos com imprecações ou salmos imprecatórios, em que o salmista deseja que aconteça para quem o persegue as mesmas maldades que os seus perseguidores estão provocando a ele, as mesmas amarguras, as mesmas dificuldades. São salmos muito duros, às vezes até muito violentos, mas que expressam a amargura, a tristeza e a decepção do salmista, e no nosso caso do profeta, com aquelas pessoas que ele julgava seus amigos. O que nos leva ao segundo aspecto a ser considerado nesta leitura. Estamos no tempo da campanha da fraternidade, que nos convida a pensar na amizade social, ou seja, como nós nos relacionamos com as pessoas. E será que, e então vem aqui a questão importante, será que nós nos relacionamos bem? Será que nós damos a nossa amizade, a nossa atenção, o nosso sorriso, o nosso respeito somente a quem diz aquilo que a gente quer ouvir? Será que nós temos a capacidade de manter a amizade, manter um relacionamento de caridade e misericórdia somente para quem concorda conosco, ou também para quem muitas vezes nos corrige, para quem muitas vezes também diz: olha, você está errado? Este tempo, então, de Quaresma, nos convida a perceber se muitas vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa cegueira nos impede de aceitar qualquer crítica, nos impede de aceitar qualquer correção, que muitas vezes são os nossos amigos que nos fazem, porque querem nos ajudar a encontrar o caminho da paz e da verdade. Um perigo que nós temos que evitar é o seguinte:
dizer, estes salmos e também o profeta, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Por isso lá, Deus do Antigo Testamento é mesmo violento, é mesmo Deus de vingança. Isto é um erro, não devemos pensar assim. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O que muda é a compreensão de Deus. O que muda é a maneira como as pessoas se relacionam com Deus e com o próximo. O Deus do Antigo Testamento é misericórdia, é perdão, é amor, tanto quanto o Deus do Novo. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com alguns raciocínios simplistas que dizem, vamos jogar fora o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é palavra de Deus, tanto quanto o Novo. O Antigo Testamento é fonte de luz, salvação e esperança, tanto quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento nos corrige, nos dá um puxão de orelha, denuncia os nossos erros, tanto quanto o Novo. Esta forma de pensar, muitas vezes, é um modo bastante disfarçado para não aceitar as críticas que o Antigo Testamento faz, muitas vezes, ao nosso modo de viver. É um modo de não aceitar o anúncio profético de que devemos estar mais atentos a praticar os mandamentos da lei de Deus. É um modo de não aceitar a denúncia do profeta de que muitas vezes concedemos a nossa amizade só para quem é do nosso grupinho, que damos o nosso respeito, fazemos caridade só para quem votou no mesmo candidato que nós, só para quem é do mesmo partido ou só para quem faz aquilo que nos interessa, só para quem nos dá algo em troca. Tempo de campanha da fraternidade, tempo de pensarmos sobre o nosso relacionamento com o próximo. Quem merece a nossa amizade? A quem concedemos a misericórdia? A quem concedemos respeito? Porque é impossível nos relacionarmos bem com Deus se não nos relacionamos bem com o próximo. A nossa amizade com Deus só pode ser boa se for boa a nossa amizade social.